Depois que um garoto comum acorda pra ir pra escola e percebe que estava completamente sozinho em casa, ele fica meio confuso vendo que alguém largou a torneira aberta e começa a gritar por sua mãe pra saber se ela estava por perto, mas só pra não receber resposta nenhuma e ficar ainda mais confuso encontrando as roupas dela largadas no chão. O menino então decide escrever um bilhete pra avisar que ele estava saindo, e apesar de que durante o caminho pra escola, ele passa a encontrar vários objetos aleatórios suspeitamente espalhados pelo chão iguais às roupas da sua mãe, ele tenta ignorar aquilo e continua andando até ficar um pouco aliviado, eventualmente vendo alguns sinais de vida, sem nem perceber que assim que ele se vira, os carros atrás dele começam a bater por algum motivo. Porém, no segundo que o garoto chega na escola e começa a conversar com sua namorada, de repente todas as pessoas, exceto o garoto, começam a morrer queimadas por dentro, e antes da namorada dele também sofrer do mesmo destino, ela avisa que a culpa era dele, terminando com o menino rodeado só de várias roupas de pessoas mortas no chão. Um pouco mais tarde, Wolverine é enviado para encontrar o garoto numa caverna, e apesar do menino mandar ele ir embora, dizendo que as pessoas morriam quando ficavam perto dele, Logan não estava preocupado por causa da sua regeneração e rapidamente se aproxima, chamando o garoto para dividir umas latas de cerveja. E depois que o menino se assusta, percebendo que aquele era o Wolverine e insiste de novo para ele ir embora, Logan explica pro garoto que estava bem por causa dos seus poderes e também que foi enviado pelo Charles Xavier, que conseguiu localizar o menino com uma máquina detectora de mutantes. O garoto então finalmente percebe que era um mutante, e depois dele perguntar se foi ele quem matou os seus pais e os seus amigos, e o Wolverine confirma que infelizmente foi, o menino desaba em lágrimas e pergunta exatamente quantas pessoas ele matou sem saber, o que Logan responde que foram mais ou menos umas 265. Wolverine então lê uma anotação explicando os poderes do garoto, e quando o menino descobre que ele emitia sem parar toxinas que incineram qualquer tecido orgânico ao seu redor, ele grita que não podia viver com aquilo, e Wolverine calmamente concorda com ele, fazendo o menino finalmente entender o que Logan foi fazer ali. O garoto então começa a falar que devia ter aproveitado melhor a vida, e assim que ele cita seus sonhos de ir pra faculdade e viajar pelo mundo, Logan tenta confortar ele, dizendo que pelo menos ninguém ia saber que foi ele quem matou aquelas pessoas, mas o menino só se irrita, dizendo pra eles contarem de uma vez, o que Logan responde que eles na verdade não podiam, porque se o governo descobrisse que foi um mutante que fez aquilo, todos os outros mutantes seriam mortos. O garoto então pergunta se ele poderia ter sido um dos X-Men se tivesse cromossomos melhores, e depois que Wolverine só responde que ele deu azar, Logan manda ele acabar a cerveja, mas o menino só pede pra ele fazer o que veio fazer de uma vez, e assim que a luz do sol nascendo começa a bater no lado de fora da caverna, Wolverine sai de lá sozinho, com seus olhos lacrimejando.